Olá, dribladores do ceifador! Olá, dribladoras da ceifadora! Eu sou Otávio Gaes, este é o Super 8 e hoje, depois do espetacular resultado do quarto filme nas bilhetérias, a New Line Cinema se empolgou tanto que nem manteve a tradição de pular 3 anos até fazer um filme novo. Já com 2 aninhos apenas, tratou logo de providenciar... Para realizar Premonição 5, nenhum dos envolvidos criativos anteriores de qualquer filme da franquia voltou a dar as caras. Então, para escrever, a New Line convidou Eric Heisserer, o cara que tinha escrito o remake de A Hora do Pesadelo para eles. Enquanto, para ocupar a cadeira da direção, foi chamado um tal de Stephen Quayle, um cidadão que só tinha dirigido 2 filmes que ninguém viu, mas como tinha feito a direção de segunda unidade de Avatar, ou seja, as gravações de trechos adicionais geralmente sem a presença do elenco, a New Line Cinema pensou que ele seria a pessoa certa para contornar os defeitos que Premonição 4 acabou tendo com as filmagens em 3D. Sim, porque a era do 3D tinha chegado de vez e, portanto, para o estúdio esse quinto filme também tinha que ser feito em 3D. Por isso repetiram o orçamento do anterior de 40 milhões de dólares e agora com a pessoa no comando que já tinha experiência de trabalhar no filme que era o exemplo a ser seguido no quesito 3D, o estúdio tinha a expectativa de resolver seus problemas. Já no elenco, houve uma volta interessante. Tony Todd, que inclusive teve a participação aumentada um tiquinho aqui. Quanto aos demais, tiveram algumas carinhas que a gente já viu por aí, como PJ Byrne, Courtney B. Vance, Daphne Jochner e Miles Fisher. E também algumas jovens promessas que nem sempre vingam, como Nicholas D'Agosto, Emma Bell, Arlen Scarpera, Ellen Rowe e Jacqueline McInnes Wood. Com filmagens de volta a Vancouver, no Canadá, para baratear os custos de produção, Premonição 5 finalmente chegaria aos cinemas gringos em 12 de agosto de 2011. Enquanto no Brasil, a gente esperou pouco dessa vez e pôde conferir em 23 de setembro a seguinte história. A trama volta para Nova York, depois que a sequência de créditos iniciais mostra vidraças espatifadas em câmera lenta por objetos que referenciam, se não todas, as mais emblemáticas mortes dos filmes anteriores, a gente é apresentado a nova trupe que faz parte do quadro de funcionários do Empresa de Papel. Peter, que é uma espécie de Tom Cruise que passou 2 vezes na fila de distribuição de sobrancelha, sua namorada Candice, que é estagiária nessa empresa e também ginasta nas horas vagas, a exibida míope Olivia, Isaac, que se acha o garanhão, mas só esqueceram de avisar que ele não tem lataria pra isso, Dennis, o chefe do departamento metido arrombado, tal qual seu personagem na série The Office, que também trabalha numa empresa de papel. O assistente de gerência da fábrica Nathan, que anda lidando com um funcionário encrenqueiro, e a loura Molly, que é uma personagem light. Ou seja, baixo teor de carisma e zero vontade de estar ali. Ela já surge em cena dando um pé no popote do seu namorado, Sam, que é o vidente da vez e, assim como o pai do Chris, tem 2 empregos. Como vendedor nessa empresa de papel e como aprendiz de chefe de cozinha, que é a sua grande paixão. Inclusive, Molly terminou o namoro justamente para que ele não tivesse amarras aqui no Estados Unidos e aceitasse uma grande proposta nesse ramo em Paris. Vou te chutar a bunzanfa pra você sair aqui, ó. Vai parar pro outro lado do mundo, peste. Muito amor envolvido. Pois bem, o que esse pessoal maroto tá fazendo? Indo pra um retiro de negócios. Porém, Sam já sente um bagulho estranho ao entrar no busão, uma agonia no caminho, mas é ao chegar numa ponte em obras que o fiofó do mancebo trinca de verdade. Ele tenta manter a calma ao som de... Mas dá não, pois após uma sombra passar por ele, o vento treme a ponte, o asfalto trinca, cabos toram e o chão começa a se partir. Os passageiros saem cagota do busão e o bicho começa a pegar com a Candice, que, sabe-se lá por que, decidiu correr em direção a uma grade despencando. Tá certinha você aí, fia. Daí caiu e ainda foi empalada num barquinho que tava ali de passagem. Depois, Isaac, que tava no banheiro e não viu o bafafá, acabou fazendo companhia ao busão numa bela queda livre. Enquanto isso, o resto do pessoal tá solto no salve-se quem puder e um rombo se abre no caminho. Molly consegue passar pro outro lado, Sam tenta ajudar Olivia, mas ela dá um tibum na água. Opa, de boas, apenas caiu com estilo, olha só. Aí vem um carro lá de cima e Scotoploft em cima dela. Já Nathan vem correndo e vabefe por um cabo solto. Dennis fica na beiradola e é derretido por um picho fervente. Faltam agora Sam e Peter, que se jogam na grade pouco antes da ponte desmoronar por completo. Mas antes que pudessem escalar a grade, uma caminhonete ali em cima solta vergalhões no Peter e depois uma calha de metal parte esse boneco digital do Sam ao meio. Mergulho no olho
e tamo de volta ao busão. As coisas que antecedem o acidente se repetem e então Sam já sabe o que fazer. Arma um escarcéu, puxa a amada pelo braço e taca sebo nas canelas. Peter e Candice vão atrás dele, já os demais do elenco que estão recebendo um cachê mais generoso saem do ônibus e assim que percebem o chão rachando, se danam pra fora da ponte a tempo de assistir a catástrofe de camarote. Mas peraí que tem um negócio estranho aí. Na premonição, o busão foi um dos primeiros a cair e ir pra frente. E agora ele foi um dos últimos e ir pra trás? Ah, tá. Licença poética. Eu sempre esqueço disso. Depois desse incidente, o agente de polícia Block fica intrigado. How did you know? Sam explica, o tira não compra, interroga geral, mas precisa liberar o mancebo quando a perícia mais rápida do mundo já determinou que o vento e as obras provocaram um acidente que tirou a vida de 86 pessoas. No outro dia, saindo do funeral, Sam e Peter cruzam o caminho do Tony Todd, que diz: Death doesn't like to be cheated. Just be careful now. Mas apesar de encasquetados com essa ameaça, eles dão muita bola não e seguem a vida. Ou melhor, eles tentam. Como é o caso da Candice, que mesmo insegura, volta a treinar ginástica com o apoio do namorado da sobrancelha de todo. Mas, mesmo que a morte já esteja fazendo suas maquinações, soltando o parafuso do ar-condicionado lá de cima, que para bem na trave onde a menina tá, e fazendo gotejar num fio desencapado ali perto, a mina passa tranquilamente pelo parafuso e passa tranquilamente pela aguinha chocante. Então vai pras barras assimétricas, onde a madeira parece trincada e a dobradiça frouxa, e vai quebrar, a gente pensa. Mas quebra não, o que acontece é que outra mina pisa no parafuso, trupica, derruba a bacia de pó de magnésio que é soprado por um ventilador pra cima da Candice, que se cega, se aperreia, se joga de qualquer jeito e se quebra. Se bem que acabou quebrando mesmo. Show me how this happened. I don't think I can. Como assim não dá pra explicar? Pisão no parafuso, tropeço na bacia, pó no ventilador, aperreio e queda. Qual a dificuldade, gente? Mas enfim, essa tragédia deixou o Peter apoplético. Talvez não tanto quanto ele ficou quando se esforçou muito pra chorar, mas foi deixado no vácuo pelas próprias lágrimas. E olha quem tava ali mais uma vez no canto, xeretando a falta de choro alheia, mas já foi embora. No escritório no dia seguinte, os poucos funcionários sobreviventes choram as pitangas e afogam a cara no goró pela morte de 17 colegas na ponte, ao passo que Peter extravasa raiva pela morte da Candice. Enquanto isso, o rapaz que veio de fábrica sem o Simancol ativado aproveitou para furtar as gavetas dos falecidos. Dentre os itens que ele encontra, tinha um vale-massagem que ele resolve usar logo de cara. Chegando lá, importuna a recepcionista, importuna mais um tiquinho, importuna essa estátua do Buda e enche o saco da massagista com um punhado de ai 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 ui 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 numa tentativa de fazer graça que a gente finge que deu certo. Mas então, quando é deixado repousando durante a acupuntura, se assusta com a toalha pegando fogo, cai no chão e se levanta todo espetado. Olha que agônias. Nisso, o fogo se alastra, ele se assusta, cai de novo, mas se tranquiliza ao perceber que a chama tá apagando. Aí a prateleira da estátua do Buda se rompe sem razão e ploft no coco dele. Que beleza. No meio disso, Sam tentava se acertar com sua namorada Molly, convidando a moça para se mudar com ele para Paris. Ideia que ela parece ter curtido, mas o assunto vai ficar para depois porque eles descobrem agora a morte do Isaac. Vão até o lugar e olha quem tava perambulando por ali. William Bloodworth. Terceira aparição já, viu? Pelo visto, Nova York inteira só tem um agente funerário. Por isso, Sam vai tirar satisfações. Why are you following us? Bloodworth diz que só tem ideia do que tá acontecendo porque já viu isso acontecer antes e completa. You shorted death. So you let death have somebody else in your place. Assim, eles tomam um tempo de vida que essas outras pessoas ainda teriam. Uma novidade na franquia, uma nova forma de tentar vencer a morte. E depois desse papo estranho, Sam entrega que nem todos eles precisam se preocupar, pois Molly não morreu na premonição, já que ele teria salvado ela. Informação que faz o Tom Cruise de Massachusetts se mandar dali todo trabalhado no recalque. Então, eles decidem agora ir atrás da Olivia para contar as novidades. Tá, mas cadê a Olivia? Se preparando para fazer uma cirurgia de miopia. Mas menina, isso lá é a hora. Daí, enquanto deita na maca, tem a cabeça presa e um zóio arregalado, ela tá se peidando tanto que esgana um ursinho de pelúcia até arrancar um oi. O doutor liga a máquina e sai da sala para buscar o prontuário. Sim, porque ele vai fazer uma cirurgia delicada e não tem um assistente sequer para fazer isso para ele. É claro, porque o procedimento precisa dar errado. Por isso, um copo d'água cai na tomada que de alguma forma muda a corrente, que liga a máquina, que deixa a mina tensa tentando alcançar o controle, que cai no chão e dispara o raio. Zzz, no zóio dela, zzz, na mão dela, zzz, mais uma vez, mas eu não sei onde foi. Sam e Molly chegam no consultório, ouvem a colega gritar, mas ao entrar na sala, Olivia tá tão azuretada das ideias que desequilibra no olho do ursinho, cai pra trás, atravessa a janela e se estabaca lá embaixo, perdendo um olho no processo. Aí, um carro caiu em cima dela na premonição, então ela agora decidiu se vingar caindo em cima de um carro.
Mais tarde, botando o tic-tac pra fritar, Sam descobre que as mortes estão seguindo a mesma ordem da premonição, e então se dá conta que o próximo seria o Nathan, que tá na fábrica lidando com aquele operário xarope, quando um gancho vem vindo pra cima deles. Nisso, Nathan tenta tirar o homem do caminho, mas o gancho quebra a grade do chão abaixo dele, desabando o encrenqueiro, que só não foi varado por um espeto porque se agarrou no gancho. Só é uma pena que ele tenha se agarrado com a cabeça. Pouco depois, Peter chega lá, ao mesmo tempo que Sam e Molly. Eles pressionam Nathan pra saber se ele matou ou se não matou, até que o cara confessa que acha que matou sem querer querendo. Eles ficam inseguros se isso funcionou ou não pra evitar a morte do Nathan. Nisso, o Sam explica sobre o lance da ordem e Molly pergunta: Then who would be next? Mas antes que o Sam pudesse responder, o chefe Dennis aparece por lá e... Uou, se lascou feio e rapidamente. Pelo menos as questões aí do pessoal estão respondidas. Agora, só faltando Peter e Sam, esse último decide ir trabalhar normalmente no restaurante porque se ele recebeu a premonição, ele acha que algo quer que ele sobreviva. É assim mesmo que funciona, vai nessa, confia. Mas tudo realmente corre bem e ele até prepara um rango esperto pra amada no fim do expediente, até que o Peter aparece pra empatar o romance. Ele confessa que saiu de casa decidido a matar um desconhecido, mas na hora H peidou na farofa e não conseguiu. Matar alguém que não merecesse morrer. Agora, se eles estão amaldiçoados, mas não merecem morrer... Why is it that you deserve to live, Molly? Então puxa a arma, aponta pra ela, mas na hora que atira, Sam sacode a mesa e corre com a namorada pra cozinha. Ela se esconde e o Sam fica pra tomar um babau do amigo da onça, que agora tem um caminho livre pra caçar a Molly e vai encontrar. Ai, vai encontrar. E tá encontrando, mas era o agente Block que tava de tocaia na redondeza, ouviu o tiro e veio checar, olha só. Mas dá nem tempo da Molly explicar o que é que tá acontecendo que... Opa, mas se o Peter pegou a vida do Block, agora ele pode sossegar, certo? Certo, mas ele também decide que não quer deixar testemunhas e continua atrás da Molly até que o Sam chega voando pra cima dele. De onde é que ele deu essa decolagem, não faço a menor ideia. E começa um fight com direito a tostadeirada de cá, talherada de lá, vai fritar, vai não, tome-lhe vagabundo, jiu-jitsu, contra-golpe, chutando o cachorro morto, Molly agarra na corcunda do miserento, que sacode a moça e parte pra cima dela com a faca, mas... Toma aí, virou espetinho de babaca pra largar de ser besta? Logo, Sam entende que ficou com a vida do agente Block que o Peter havia tomado. Portanto, continuam suas vidinhas normalmente e 2 semanas depois embarcam para Paris, olha só. Mas pera, porque esse avião parece familiar. Parece onde aconteceu uma briga quando um rapaz afirmou que ele iria explodir. Pois é, esse é o mesmo avião do Alex Browning. Tamo de volta ao ano de 2000 e esse filme aqui na verdade não é uma sequência, mas uma frequência. Desta forma não tem conversa. O avião decola, Sam ouve... Na rádio. Fica tenso, o jato chacoalha, a turbina pega fogo, explode, um rombo se abre na fuselagem, Molly é puxada pra fora, Sam tenta segurar, não consegue, Molly se parte na asa traseira, mas também não adiantaria ela ter ficado no jato, pois... Então, o único que sobreviveu nessa telengotenga foi o Nathan. Mas então ele estava lá embaixo quando descobre que na autópsia do operário encrenqueiro deu que o homem morreria de AVC a qualquer momento. Nisso, vocês não vão acreditar, mas uma turbina lá do avião cai bem em ciminha do Nathan. Que coisa, não? Então, teve pra ninguém, mas aí a gente pensa, peraí. Se a Molly não morreu na premonição, por que ela morreu agora no avião? Bom, talvez seja porque ela ainda morreria na premonição depois do Sam, mas como o Sam morreu antes e a premonição acabou, ele e a gente não tivemos como saber. Mas então ela não deveria morrer depois do Sam no avião? Então, na cena da cozinha, depois que o Sam mata o Peter, a arma deste que tinha caído no fogo dispara sozinha, mas não atinge ninguém. Tem quem defenda que quando a Molly fala com o Sam nesse momento, ela tira ele do caminho da bala. Daí ela intercedeu, a morte pulou ele e foi direto pra ela e só então depois voltaria pra ele. Mas sei não, viu? Me parece meio forçação. Até porque tem outro ponto enrolando tudo aqui. Se o Peter tomou a vida do polícia e o Sam tomou essa vida ao matar o Peter, por que morreu agora? Porque não tem isso de ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Ou porque de repente o polícia não morreu? Ou porque de repente o polícia morreria de qualquer jeito numa operação dias depois? Não dá pra saber, porque o filme incorporou novas regras na franquia e acabou ignorando elas. Não digo que são furos, porque existem possibilidades de resposta. Acho que estão mais pra pontas frouxas mal resolvidas pela narrativa. De um jeito ou de outro, fim de filme e vamos lá pras curiosidades.
O acidente inicial de Premonição 5 foi o mais longo desastre de abertura da franquia, e foi inspirado no caso da ponte Tacoma Narrows, construída sobre o Estreito de Tacoma em Washington em 1º de julho de 1940, mas que caiu poucos meses depois, no dia 7 de novembro de 1940, devido a um colapso gerado por fortes ventos. Felizmente, nesse caso, a ponte havia sido evacuada e ninguém se feriu. Porém, olha que coincidência bizarra. No dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, uma ponte desmoronou no Estado Unido após ser atingida numa coluna de sustentação por um navio cargueiro. Foi a ponte Francis Scott Key, de 2,6 km de extensão, 56 metros de altura, fundada em 1977 e que ficava em Baltimore, Maryland. Pelo que eu entendi, após a colisão, a ponte foi fechada ao público, então no momento da queda havia lá 8 trabalhadores, dos quais 2 foram resgatados com vida, mas os 6 restantes ainda não foram encontrados no momento que eu tô gravando esse vídeo. Que coisa, rapaz! E sobre o desastre de avião do final, ele também foi inspirado num caso real, mas como reprisa ao mesmo acidente do primeiro filme, eu já falei sobre ele no primeiro vídeo dessa revisão da franquia Premonição. Falando agora das marcas da franquia, esse filme volta à tradição de vários personagens sendo batizados em homenagem a pessoas envolvidas em filmes de terror. Portanto, aqui a gente tem Peter Friedkin, que recebe o sobrenome de William Friedkin, diretor de O Exorcista. Candice Hooper homenageia Tom Hooper, diretor de O Massacre da Serra Elétrica e Poltergeist. Já Olivia Castle pegou o sobrenome de William Castle, diretor de A Força Diabólica e A Casa dos Maus Espíritos. Por fim, Isaac Palmer homenageia Betsy Palmer, a mãe do Jason, em Sexta-feira 13. Já uma referência ao filme 2, que pela reincidência desde então a gente já pode chamar de marca da franquia, é a presença da cerveja fictícia Ice Pale Ale. Pois bem, as brejas que o Nathan traz para o escritório para afogar as mágoas com seus colegas são dessa marca. Depois, lá no final, o Nathan tá no bar em homenagem ao Roy, e ali atrás tem a logomarca da Ice Pale Ale. Além dessas coisas, o número 180 também não foi esquecido. O vídeo institucional que tá passando no busão pouco antes do acidente é de uma empresa chamada 180 Corporate Consulting. Depois, no ginásio onde a Candice está treinando, tem um 108, um anagrama de 180. Se a gente multiplicar a data de validade do Vale Massagem, 6 vezes 30 vezes 1 dá 180. E uma outra aparição do número tá na placa do restaurante onde o Sam trabalha. Le Café Miro 81. Ué, mas cadê o 180? Aqui, ó, virando ao contrário, o O vira um 0 e dá pra ver o número 180. Inclusive, falando de referências não à franquia, mas a capítulos isolados, essa franquia de restaurante aparece no epílogo do primeiro filme, quando Alex, Claire e Carter estavam na França, e esse último acaba sendo atingido por um pedaço do painel de outra unidade desse restaurante. Já no trajeto do busão, a gente pode avistar um caminhão carregando toras, tal qual aquele caminhão que causou o acidente do filme 2. Além disso, o porta-retrato da Olivia mostra ela numa foto de recordação da montanha-russa Voo do Diabo, do filme 3. E uma foto do Roy, que aparece em sua homenagem, mostra ele ao lado do carro de corrida número 6, que causou o acidente do filme 4. Ou melhor, causaria, já que esse filme se passa antes de todos esses outros. Esses elementos, então, seriam um prenúncio do que aconteceria. A propósito, olha os filmes 1, 2 e 4 representados nessa imagem aqui, ó, com o Sam olhando diretamente para um avião parecido no qual morreria. Então, já que começamos a falar de prenúncios, esse filme não incorpora as visões ou prenúncios nas ações dos personagens, mas tem alguns presságios espalhados como easter eggs, como o nome da empresa de papel, que é Presage Paper. Presage, que significa presságio. Outra coisa, na placa que informa as obras na ponte, o adesivo tá solto aqui, indicando que a ponte vai se romper posteriormente. Esse plug de tomada no ginásio lembra uma caveira. Quando Isaac mete a mão nas gavetas, ele é furado por uma taxinha, o que indica que seu fim começaria com ele sendo perfurado por agulhas. Além disso, a casa de massagem onde ele vai se chama Mignon, que significa destino. Quando Olivia derruba o porta-retrato, o vidro se parte centralizando bem no olho direito dela, e seu fim começaria por um machucado justamente nesse olho. Mas também, se a gente prestar atenção nas mortes na premonição e depois ao longo da trama, vai encontrar algumas relações. Candice morre caindo nas 2 vezes. Isaac começa a se ferrar estando de bruço. Olivia se choca com um carro nas 2 vezes. Na premonição, Nathan morre acertado por um cabo de aço, e depois ele morreria assim também, só que ele conseguiu escapar. Porém, no fim das contas, ele acaba sendo despedaçado de qualquer jeito. E o Peter morre perfurado nas 2 vezes. Já Dennis e Sam eu deixei de fora porque eu mesmo não notei a relação entre as mortes deles na premonição e depois. Cada filme da franquia tem uma musiquinha pra servir de presságio ou ironia. No primeiro tem a Rocky Mountain High de John Denver. No segundo, do AC/DC. No terceiro, Love Roller Coaster, dos Ohio Players.
No quarto... E nesse quinto tem... da banda Kansas. Mas falando de uma música fora do filme, o Miles Fisher, o Peter, lançou junto com Premonição 5 uma música chamada New Romance, cujo clipe, que tá em seu canal no YouTube, mostra o Miles e seus colegas de elenco de Premonição 5 numa traminha de romance escolar em que os causos sempre terminam com alguém se dando muito mal de forma gráfica, tipo a franquia Premonição. E sobre o cara ser parecido com o Tom Cruise, bem, não foi só eu que notei. Todo mundo falava isso e ele então aproveitou para incorporar na sua carreira. Ele já interpretou o Tom Cruise em Super-Herói o filme, já fez sketches no seu canal imitando o astro e até tem um perfil de deepfake no seu TikTok em que ele mostra seu dia a dia como se fosse o Tom Cruise. A reviravolta final aqui revela que esse filme se passa no ano de 2000, mas já havia pistas ao longo dele que a gente pode ter deixado passar, como a TV de tubo de tela curva na casa da Molly, os telefones antigos do escritório, o prazo de validade do vale-massagem que o Isaac rouba data de 30/6/2001 e ele consegue usar tranquilamente. O celular do Isaac, que é um StarTAC, modelo muito popular no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, e o mais decisivo é que uns cartões de ponto que o Nathan avalia tem a data de 30 de abril de 2000. Vamos falar um pouquinho de efeitos visuais? A sequência da ponte é um dos momentos visualmente mais marcantes de toda a franquia. Uma conquista alcançada através de um trabalho misto de filmagens na real ponte Lionsgate de Vancouver, pegando a paisagem ou trechos importantes da ponte, às vezes com alguns usos de tela verde, e filmagens com uma reconstrução em estúdio de trechos da ponte, com muita tela verde para ser substituída pelos pedaços caindo e o fundo catastrófico na pós-produção, para os momentos em que aparecem mais pedaços do desabamento, pessoas penduradas, caindo ou pulando, como esses dois aqui, olha só. E então as mortes dessa sequência incluíram quedas controladas, puxões por cabos, substituição por dummies, maquiagem física, daquelas que levam horas para serem aplicadas, e bonecão digital, por que não? Agora, quando o Peter é empalado por um monte de vergalhão, esse olho de Sloth parece um CGI mal feito, né? Mas olha aí o nosso preconceito falando, pois isso não é CGI não, é na verdade uma prótese de maquiagem que não ficou muito convincente. Pois é, os efeitos práticos também falham. Já mais tarde, o efeito da Candice quebrada para trás foi realizado com a atriz usando uma calça verde e a dublê vestindo uma roupa verde da cintura para cima. Daí as pernas da dublê ficaram por cima do corpo da atriz. E na pós-produção sumiu com o verde, fez aquele preenchimento e deu. Quanto à cena da acupuntura, quando a gente vê agulhas entrando, ali eram reais. Já as demais eram aplicações de maquiagem. E no momento que o personagem estava cheio de agulhas tronchas entrando na pele assim, ele estava vestindo um torso falso do qual saía sangue quando ele puxava. E vamos lá para a contagem de mortes da vez. Foram-se 86 vidas no acidente da ponte, depois foram 7 personagens ao longo do filme até antes do epílogo. No epílogo tiveram as mortes de Molly e Sam no avião e Nathan no solo, mais as vítimas do voo 180, que foram 287, como a gente viu no primeiro filme, só que como a gente já contou, Molly e Sam, no caso, foram 285. Ao todo, então, nesse filme tiveram 381 mortes. E a destaque da vez não tinha como ser outra, até porque o filme tá meio repetitivo, não tem muita coisa muito variada. Então nosso troféu joinha vai pra Candice, pra quem o filme fez toda aquela preparação e suspense, como nos momentos mais altos dessa franquia, e na hora do golpe foi um negócio peculiar, esquisito e surpreendente. Quinto filme da franquia e, como dificilmente seria evitado, a fórmula se repete. A estrutura de Premonição 5 segue aquela mesma cartilha base de sempre. Além disso, os personagens continuam aquela coisinha meio vazia à espera da morte, enquanto outros tentam fazer graça fora de hora com suas personalidades repreensíveis. Pelo menos a dinâmica aqui foge daquela coisa de turma de escola ou de completos desconhecidos. O pessoal aqui se conhece, mas como são colegas de trabalho, isso até justifica uma falta de vínculo mais forte que permite que eles não fiquem tão pesarosos com as mortes dos demais. E quando seria um vínculo que eles deveriam sentir, eles de fato sentem. Quer dizer, eles se esforçam para parecer que estão sentindo, apesar de sempre esbarrarem nas limitações do texto excessivamente simplificado e da ambiência constantemente absurda. Pelo menos vamos dar os créditos. Por mais superficial que seja, a emotividade tá lá e é bacana que isso até se torne importante no desenrolar dos fatos. Ali com Peter escolhendo a pessoa que tomaria a vida na base do recalque. Pode ser um negocinho meio forçado para gerar intriga? Pode, mas gera intriga. Assim como o investigador aqui ganha uma função também. Não é só um cara decorativo que o filme usa para fingir que as autoridades estão percebendo o excesso de coincidência, mas que na verdade não leva a lugar nenhum. Não, ele realmente ganhou uma função relevante no desenrolar dos fatos. Ou
Quase, porque assim, essa coisa de tomar a vida do outro é um diferencial super positivo desse quinto filme. Acharam uma nova tentativa de solução para a problemática e é um negócio muito intrigante e promissor, que pode dar muito pano pra manga, né? Porque jogam os personagens contra os outros. Só acho uma pena que no frigir dos ovos mesmo, para preservarem um final sórdido, irônico e surpreendente, característico da franquia, o roteiro tenha tratado essas novas boas ideias com tanto descaso e desatenção, de forma a criar uma sensação de furo totalmente desnecessário. Agora, se tem uma coisa que esse filme se distancia dos demais, é a ausência dos sinais. Mas é uma diferença que eu não consigo valorizar, porque quando integrado na narrativa de forma natural, era um elemento que convidava a gente a antecipar as mortes e isso ajudava a nos engajar. Sem isso, é menos um fator de engajamento. Quanto ao resultado visual, realmente a gente tem aqui uma superação daquela patuscada do quarto filme. Ainda tem umas coisinhas estranhas de CGI que saltam aos olhos demais, mas pelo menos não é tão presente a ponto de ser constrangedor como no filme 4. A sequência inicial da ponte tem visuais impressionantes e a mistura de técnicas de efeitos teve um saldo bem mais positivo do que negativo. E realmente, no que diz respeito ao 3D, colocar uma equipe que sabia lidar com a tecnologia e que tinha uma maior percepção de valores a trabalhar com essa linguagem que não fosse simplesmente apontar ou jogar coisas na direção do espectador, foi um significante avanço também. Portanto, pra mim, Premonição 5 foi um filme ok. Passou. Tem boas ideias, mas nem sempre extrai o melhor delas. O que resultou numa bilheteria muito boa. Na verdade, a segunda melhor da franquia, com 42,5 milhões de dólares domésticos, 115,3 milhões internacionalmente e 157,8 milhões no total. É muitos dinheiros, dá pra comprar 3 pão. E agora, como alguns de vocês pediram, vou fazer o meu ranking rapidinho. Pois bem, o primeiro continua sendo o meu favorito. Depois, acompanhado de perto, vem o 3, dá um espaço e vem o 2, acompanhado de perto desse vem o 5 e dá mais um salto até chegar no quarto. Vamos agora esperar para ver o que é que vai sair de Premonição 6 Bloodlines. O que será que essas linhagens do sangue do título querem dizer? Bom, as filmagens já começaram e a trama deve acompanhar uma equipe de socorristas que escapa de um acidente fatal numa praia. Mas, para descobrir o que é que vai sair disso, vamos ter que aguardar até 2025. Então, enquanto isso não chega, vamos começar outras franquias por aqui, né? Vamos com tudo porque agora tô pilhado. Até lá então e tchau!